Sejam bem-vindos à primeira mensagem da série Boas Notícias de Esperança. Nunca vivemos um tempo onde precisamos tanto de boas notícias de esperança. Quando parece que tudo vai dar errado, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Ele é o Deus das boas notícias de esperança. E nessa noite nós vamos abordar o seguinte tema: boas notícias de esperança para superar tragédias. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ou se você preferir aí, pode nos acompanhar aqui na projeção. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35. Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção, seu smartphone. E nós vamos fazer a leitura desse texto que diz assim: enquanto ele, falando a respeito de Jesus, ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Deus é bom em todo o tempo, queridos. Deus é bom em todo o tempo. Entretanto, às vezes nós não conseguimos ver a bondade do Senhor nas circunstâncias da vida. Mas mesmo assim eu quero reiterar aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus é bom em todo o tempo. E não somente a palavra de Deus diz, mas eu tenho visto isso através da vida dos meus irmãos e dos meus amigos. Gente que está vivendo tempo difícil, gente que está vivendo tempo de ventos contrários, mas tem experimentado a bondade do Senhor sobre a vida dele. Porque experimentar bondade do Senhor não significa que tempos difíceis vão deixar de existir. Experimentar bondade do Senhor não significa que as guerras vão cessar. Experimentar a bondade do Senhor é saber que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não consiga enxergar. Deus está trabalhando. A palavra de Deus diz que Ele trabalha em todo o tempo. Então nós não percebemos Deus trabalhando, mas Ele trabalha. Deus é bom. E eu gosto da palavra do Salmo 23, terminando ali, que diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Significa que hoje nós estamos debaixo da bondade, da misericórdia do Senhor. Amanhã nós estaremos debaixo da bondade, da misericórdia do Senhor. Depois de amanhã, debaixo da bondade, da misericórdia do Senhor. Pastor, o que isso significa? É que nós nunca ficaremos sem a porção da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, ainda que os tempos sejam muito difíceis. Ainda que a tragédia venha sobre a nossa casa, Deus é bom em todo o tempo. Eu quero dizer para você que as tragédias da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Isso é fato, porque não haveria arco-íris sem a tempestade. Não havia o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. E alguém disse o seguinte: é das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. E se você está vivendo um tempo de angústia, se você está vivendo um tempo difícil, um tempo de ventos contrários, um tempo de tragédia, ou seja lá o que for, prepare-se para as grandes coisas que Deus quer realizar na sua vida. Porque é exatamente nesse tempo que Deus gosta de trabalhar e levá-lo a um nível mais alto. Levá-lo a ver coisas e experimentar coisas que você nunca viu e que nunca experimentou. Mas também vai depender muito das decisões que você vai tomar nesse tempo em que você está vivendo. Não foi diferente, gente, com a vida de Jairo. Jairo era um dos dirigentes da sinagoga nos tempos de Jesus. Ele enfrentou uma tragédia. E o que ele mais precisava era de boas notícias de esperança que trouxessem conforto, consolo e encorajamento à sua vida. Um dia Jesus estava à beira do mar, cercado por uma grande multidão. Jairo viu Jesus, Jairo correu na direção de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando uma cura para sua filha, que estava com uma grave enfermidade. E Jesus está sempre pronto para atender as nossas necessidades, desde que essas necessidades manifestem a glória dele. E Jesus
inteligente, onipotente e onisciente como era, ele identificou que aquele fato manifestaria a glória dele. Então Jesus prontamente segurou nas mãos de Jairo e começou a sua caminhada em direção à casa daquele dirigente da sinagoga. E nós conhecemos o texto bíblico que diz que no meio do caminho, uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos tocou na orla das vestes de Jesus. E o que aconteceu? Jesus interrompeu a caminhada. Jesus interrompeu aquela caminhada. Parou, atendeu as necessidades daquela mulher, fez um milagre na vida daquela mulher. E depois de ter realizado um milagre na vida daquela mulher, algumas pessoas da casa de Jairo chegaram com a seguinte notícia: a sua filha morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. A notícia da tragédia chegou na vida de Jairo. E diante da tragédia, é certo que muitos questionamentos devem ter nascido no coração de Jairo. Que questionamentos, pastor? E agora? O que fazer? Por que Jesus não foi direto para minha casa ao invés de ter parado para atender aquela mulher? Por que a tragédia chegou à minha vida e à minha família? Talvez nos momentos mais difíceis da sua vida você tenha perguntado ao Senhor: por que, Senhor? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor tem parado a caminhada em direção à minha vida para atender outras pessoas? Por que essas coisas têm acontecido comigo? Eu quero dizer para todos vocês que a verdade é que as tragédias da vida, elas são inesperadas, são surpreendentes, não são administráveis e chegam para todas as pessoas. Deus não pincela assim, ó, esse não, chega para todo mundo. A infidelidade conjugal, a notícia de uma enfermidade incurável, um filho que está mergulhado nas drogas, o anúncio de uma demissão, a falência de uma empresa, a morte de um ente querido, enfim, há várias situações na nossa vida que conspiram para a gente pensar que Deus não está interferindo e trabalhando na nossa vida, mas não é exatamente isso. São exatamente nesses momentos que Deus mais gosta de trabalhar. Por quê? Porque Ele encontra corações sensíveis, corações que se rendem. E a verdade é que muitas vezes, quando nós não estamos atravessando problemas na nossa vida, ou problemas difíceis demais, nós damos pouca importância para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mas quando chega o tempo difícil, por isso que Deus se alegra de momentos difíceis. E deixa eu dizer uma coisa: às vezes Deus nos leva a desertos, porque Ele já tentou nos falar de tantas formas, enquanto nós estávamos em lugar seguro, e nós não ouvimos. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele quer continuar investindo na nossa vida. Às vezes Deus te leva para uma cama de hospital, porque Ele quer continuar investindo na sua vida. Você já desistiu de você, mas Deus não desistiu. Às vezes há situações embaraçosas na nossa vida, que a gente não entende por que aquilo chegou, mas Deus está falando assim: é aqui, meu filho, é aqui que eu vou transformar você na pessoa que você ainda precisa se tornar. É exatamente aqui. Deus tem formas de trabalhar diferentes das nossas formas de trabalhar, porque Ele é poderoso, onisciente, onipotente, conhece tudo e tem todo o poder. Então todos nós estamos sujeitos às tragédias. O grande problema da vida, então, não são as tragédias, porque nós já sabemos que um dia elas chegarão. O grande problema da vida é o que nós fazemos, que decisões nós tomamos e a quem nós recorremos quando as tragédias chegam. Porque se já sabemos que um dia nós vamos experimentar tempos difíceis, nós precisamos entender que quando esse tempo difícil chegar, nós precisamos estar preparados. A quem recorreremos? Qual será a nossa atitude diante da tragédia? Quem estará comigo quando as tragédias chegarem? Que lições eu vou aprender no meio das tragédias da vida? Olhando aqui para a experiência de Jairo, nós podemos encontrar boas notícias de esperança, que nos ajudarão a superar as tragédias da vida e olhar para elas sobre uma outra perspectiva. Hoje você está sofrendo,
Mas se você tomar posse das boas notícias de esperança que o Senhor tem para a sua vida, daqui a pouco você vai rir daquilo que aconteceu com você. Você vai olhar para trás e vai ver assim, como o Senhor me abençoou, como eu venci aquele estágio, como eu venci aquela fase difícil. E você vai ter histórias de milagres para contar. Porque, gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai dizer assim, é só Deus mesmo. Por isso que é tão difícil. Para que não seja a força do nosso braço a razão daquela vitória, mas para que seja a força do braço do Senhor a razão daquela vitória. Quando a gente olhar para trás, a gente vai falar assim, eu não conseguia, era impossível, mas somente Deus poderia ser capaz de fazer o que Ele fez. Então deixa eu dizer uma coisa para você que você já cansou de ouvir aqui, mas talvez não tenha tomado posse. Deus não desperdiça nenhuma dor, não desperdiça sofrimento, não desperdiça luto, não desperdiça tragédia. Ele transforma a tragédia, a luta e qualquer outra coisa em bênção nas nossas vidas. Então vamos aprender um pouquinho com essa história de Jairo, porque essa história nos traz boas notícias de esperança. Então, para superar as tragédias da vida, a primeira coisa que nós precisamos aprender aí, confie que Jesus se importa com a sua dor. Jesus não está inerte à sua dor, Ele se importa. Olha o que diz o texto bíblico, ouvindo o que diziam, ou seja, nós lemos o primeiro verso lá que dizia o quê? Que os funcionários lá, o pessoal da casa de Jairo chegou dizendo que a filha de Jairo havia morrido. Agora esse é o texto seguinte que diz assim, ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem. Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Olha a palavra de esperança ao coração de Jairo. Jairo, numa tradução mais comum, não temas, crê somente. Jairo, fica tranquilo, eu estou aqui com você. A única coisa que você precisa fazer, Jairo, é confiar em mim. Confiar em mim. Jesus sempre se importa com a dor das pessoas. Pode ser que você não perceba isso, mas Ele se importa com a sua dor. Jesus não estava preocupado com as circunstâncias ao redor da vida de Jairo. Ele estava preocupado era com Jairo. Estava preocupado era com o sofrimento de Jairo, porque o coração de Jesus, ele estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela está repleta de episódios que mostram o quanto Jesus se importava com a dor das pessoas. A viúva de Naim, que acabara de perder o seu único filho, Jesus disse a ela, minha filha, não chore. A mulher do fluxo de sangue, que faz parte do contexto dessa mensagem, ela sofria 12 anos, Jesus disse assim, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher Ciro-fenícia, que implorava pela libertação da sua filha, Jesus disse, pode ir minha filha, o demônio já saiu da sua filha. Ao cego de Jericó, que clamou pela sua cura, Jesus disse, o que é que você quer que eu faça por você? Ao leproso que suplicou por sua purificação, Jesus disse, seja purificado. Qual é a sua dor? Qual é a sua tragédia? Eu quero dizer para você que Jesus se importa, e Ele está aqui para liberar uma palavra ao seu coração nessa noite, da mesma forma como Ele liberou palavras de esperança ao coração daquelas pessoas. A sua causa, o seu sofrimento, a sua luta, a sua dor, a sua tragédia, toca o coração de Jesus. Talvez não toque o coração do seu vizinho, talvez não toque o coração das pessoas que trabalham com você, talvez não toque o coração até das pessoas da igreja, mas eu quero dizer para você que a sua dor toca o coração de Jesus. Ele se importa com você. Que Jesus maravilhoso. E a respeito da compaixão de Jesus pela dor das pessoas, a Bíblia diz o seguinte, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino. Fazendo o que, pastor? Curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Se Jesus fez isso com as pessoas do seu tempo, Jesus também quer fazer com você, pessoas do tempo presente. Ele ainda hoje continua curando corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento.
Quando as circunstâncias adversas da vida batem à nossa porta, nós somos levados a desistir de crer. Porém, a boa notícia de esperança que Jesus liberou para Jairo, Ele está liberando para nós aqui nessa noite. Qual é essa boa notícia de esperança? Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo, creia somente, confie apenas em mim, porque eu me importo com a sua dor. Saber que Jesus se importa com a dor produzida pelas tragédias é uma questão de fé. Ou você crê ou não. Entretanto, o fato de você estar aqui nessa noite significa muito. Significa que Jesus se importa com você. Porque você pode pensar assim: ah, pastor, hoje eu estava com vontade de vir, eu vim. Esse é o nosso pensamento. O Espírito Santo de Deus trouxe você a esse lugar. Porque Ele conhece você. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Melhor do que você mesmo. Então foi Ele quem trouxe você aqui. Se Ele trouxe você aqui, é porque Ele se importa com a sua dor. Em segundo lugar, eu aprendo uma realidade aqui também, uma lição preciosa para o meu coração. Para superar as tragédias da vida, acredite que nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Jesus. A Bíblia é um livro que não tem plano B, só tem plano A. Mas Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A. Mas não pecou lá, o plano original não era pecar? Entenda o seguinte: Deus, Ele é onisciente, Deus já conhecia todas as coisas, Ele fez um plano só. Porque se Jesus fosse plano B, correríamos o risco de dizer que Deus errou. E Deus não erra. Deus não erra. Nós erramos, mas Deus não erra. O que isso significa? Que o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua vida não pode se frustrar. Só vai se frustrar se você meter o dedo nele e tomar decisões precipitadas. Agora, se você decidir se envolver com Jesus, ter experiências com o Espírito Santo de Deus e ser movido a viver uma vida sobrenatural, nada vai frustrar os planos de Jesus para a sua vida. Absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma tragédia pode frustrar aquilo que Deus preparou para mim e para você. O texto bíblico continua dizendo assim: entraram na casa, Jesus chegou lá na casa de Jairo, enfim, né? Para que parou para atender aquela mulher, né? Se eu fosse Jairo, eu tinha discutido com ele: Senhor, peraí, vacilou, hein? Pisou na bola. Apenas confia em mim, Jairo. Então vamos lá. Entraram na casa. Eu gosto dessa tradução, gente. Vocês já leram aí, né? Abrindo caminho entre os fofoqueiros. Sempre na tragédia tem um fofoqueiro. Vocês conhecem gente que é só desgraça? Você chega feliz da vida, a pessoa vem com a notícia para... Abrindo caminho entre os fofoqueiros. Que tradução maravilhosa, né? Os religiosos não gostam muito dessa tradução, não. Sempre ávidos por uma novidade. O fofoqueiro está sempre ávido por uma novidade. Qual é nova? E além dos fofoqueiros, a casa estava cheia de vizinho. Então tinha vizinho bom e tinha vizinho fofoqueiro, né? Que haviam... esses vizinhos são bons. Haviam trazido o quê? Comida. Eu já falei o seguinte, gente: no dia do meu sepultamento eu não quero ninguém triste. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de tristeza. Então vou até fazer uma poupança lá, não sei o dia de amanhã, né? Vou tentar fazer uma poupança. Vocês comprem salgadinho, língua de sogra. Sogra não, né? A minha tá aí, né? Mas vocês compram um salgadinho, né? Compra uma coisa legal, bota um som bacana, toca uma música maneira, fala com o Bruce fazer uma banda, trazer uma banda legal, né, se a verba der. Bastante alegria no sepultamento. Beleza? Fechou?
Então tá bom, não quero ninguém chorando, hein? E bastante comida, gente. Ei, coisa boa, hein? A pessoa, sepultamento, velório com salgadinho, refrigerante, bolo, torta salgada, top, né? Do jeito que a gente gosta de servir os irmãos aqui. Vamos ao texto bíblico, que é o que interessa, né? Aqueles vizinhos bons haviam trazido comida. Jesus entra em cena. Jesus foi e disse a eles: por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está, como dizem os paulistas, dormindo. Gente, que coisa. Quando Jesus entra em cena, não adianta. Pode vir fofoqueiro, pode vir quem for que não consegue frustrar os planos do Senhor. Talvez você aí que esteja com seu coração doído, esteja pensando que a sua vida acabou, que não tem mais solução para você. Entenda uma coisa muito importante: se Deus o mantém vivo, é porque Ele ainda tem um propósito para cumprir através da sua vida. Se Ele não tivesse nenhum propósito, Ele já teria levado você. Às vezes a gente fala assim: poxa, morreu tão cedo, mas cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito, Deus, ó, vamos tirar de cena. Tem uns que estão durando bastante, a gente fala assim: Senhor, não cumpriu o propósito ainda não, Senhor? Leva, né? Tem uns que a gente fala assim: Senhor, cumpre logo o propósito, né? Cumpre, Senhor, o propósito. Mas deixa eu dizer, meu irmão, você está vivo. Se você está vivo, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. E nada pode frustrar os planos do Senhor, a não ser que você rejeite essa verdade. A não ser que você não aceite o fato de que Deus continua investindo em você, de que a sua dor pode se tornar o seu maior ministério, de que a sua luta pode se tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Deus quer transformar a realidade que você está vivendo hoje em um ministério que vai abençoar pessoas que estão atravessando a mesma coisa que você está atravessando hoje. Nada pode frustrar. Enquanto a mulher do fluxo de sangue recebia o milagre da parte de Jesus, o pai da menina vivia o inferno. Jairo não podia esperar, seu caso era urgente. Nós podemos até supor que Jairo ficou muito aflito. Aliás, ficou mesmo, não vou nem supor. Quando Jesus interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima no meio da multidão, enquanto a sua filha estava lá gravemente enferma. Mas Jesus não estava apenas tratando da mulher do fluxo de sangue, Jesus estava tratando do coração de Jairo e ele ainda não estava entendendo. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, mas é Deus tratando do nosso coração. Vocês estavam pensando o quê? Que eu fiquei 19 dias à toa no hospital? Os enfermeiros estavam doidos para me botar para fora daquele hospital, não aguentavam mais. Tira esse sujeito daqui. A demora de Jesus, ela é pedagógica. Nos ensina muita coisa. Às vezes está doendo, a gente fala assim: Senhor, alivia aí. Dia seguinte doendo de novo: Senhor, alivia aí. E essa dor vai durando, e a gente acha que Deus não está fazendo nada. É porque a gente não aprendeu ainda. Ele está ensinando. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado, mas Ele não está. Seus planos são absolutamente perfeitos. E o que nos resta é acreditar que mesmo diante de uma tragédia, nada pode frustrar os planos de Jesus para a nossa vida. Certa vez os discípulos de Jesus já tinham esgotado todos os recursos, jogados de um lado para o outro por uma terrível tempestade lá no mar da Galileia. Vocês conhecem o texto, não é? Era a 4ª vigília da noite, o naufrágio parecia ser algo inevitável. Mas quando a desesperança parecia vencer, Jesus apareceu andando por sobre as águas, trazendo vitória para os seus discípulos. Às vezes você pensa que o seu barco vai afundar, não é? Quando você pensa que o seu barco vai afundar, Jesus vem andando por sobre as águas e estende a mão para você. Vem, meu filho, eu quero fazer você andar por sobre as águas também. Quando Jesus chegou lá na aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias.
Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas ao invés de trazer cura para Lázaro, Jesus o levantou da sepultura. Muitas vezes, nós queremos apenas a cura de uma enfermidade, quando na verdade Deus quer nos dar ressurreição. Esperamos pouco da parte do Senhor, porque não compreendemos os seus planos e os seus projetos. Às vezes Deus demora, mas aquilo que nós esperamos é muito menor do que aquilo que Ele faz no final do processo. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, mas tão grande, que de fato você não tem nem ideia do que possa acontecer. Mas eu garanto para você que é exponencial, que é sobrenatural, que é extraordinário. Meu Deus, é demais. Nada apanha Jesus de surpresa. Os imprevistos dos homens são possíveis para Deus. Quando Ele parece atrasado, é porque está fazendo algo maior e melhor. Mesmo quando você não é capaz de ver algo melhor e maior no tempo do sofrimento, Jesus está trabalhando para transformar tudo isso em bênção. É legal quando você contrata uns pedreiros sérios, né? E você explica mais ou menos o que você quer. E quando você vai ver o resultado, ele está melhor do que aquilo que você imaginava. Gente, com Jesus é certeza, porque Jesus é sério, né? Com Jesus é certeza de que a obra que Ele começou, quando Ele termina, é absolutamente além da nossa capacidade de entender e da nossa capacidade de enxergar. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, não o nosso poder. Todos nós aqui somos obras em recuperação, em restauração. Então acredite que Deus vai fazer algo extraordinário. E quando você olhar para você mesmo, você vai falar assim: caramba, não sabia que Deus fazia coisa tão bonita. Deus é fantástico, irmãos. Deus é fantástico. Deus tem um plano para a sua vida no meio das tragédias. Ele não desperdiça nada, inclusive não desperdiça o seu sofrimento. Acredite nessa verdade, pois só você poderá compreender o que Deus deseja ensiná-lo através das perdas, das lutas e das dores da vida. Assim como aconteceu lá na casa de Jairo, Jesus também está liberando boas notícias de esperança para o seu coração ferido pelas tragédias da vida. Que notícias de esperança são essas, pastor? Nada está morto na sua vida, apenas dorme. Hoje eu cheguei para ressuscitar. Aleluia! Aleluia! O que é que está morto aí na sua vida? O Senhor quer ressuscitar hoje. Quais são os planos que você enterrou? Deus está aqui para desenterrar esse plano hoje. E Ele está liberando aqui: acredite, meu filho, que eu tenho um plano para você maior e melhor. Mas a tragédia, ela é necessária, faz parte do projeto. Mas tem uma coisa linda para fazer na sua vida, filho. Filho amado, filho querido. Em terceiro e último lugar, para superar as tragédias da vida, creia que Jesus é quem tem a última palavra. Você já pode ter decretado algo a respeito da sua vida, mas se Jesus não falou nada, meu filho, não terminou ainda. Não acabou. Não é você que tem a última palavra. Legal no marido e mulher discutindo, né? A última palavra tem que ser de quem? Do marido. Sim, senhora. Né? Porque aí conserta tudo, irmão. Conserta tudo. O texto bíblico continua dizendo assim: as pessoas na casa zombavam de Jesus. Jesus falou assim: essa menina não está morta, está apenas dormindo. Aí os fofoqueiros de plantão lá, aquela galera boa, começou a zombar de Jesus, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Irmãos, quem não sabe o que diz somos nós. Jesus sabe perfeitamente o que ele diz. Às vezes o que a gente diz mata pessoas, mas o que Jesus diz ressuscita pessoas. Contudo, Jesus dispensou todos eles. Sai fora aí, galera, vocês estão atrapalhando. Chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina.
segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. Vou fazer igual o pastor Vicente. Ela se levantou e começou a andar. Gente, eu fico impressionado porque aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus devem ter boca. Rapaz, não é verdade que ele tinha razão? Jesus sempre nos surpreende. Que Jesus fantástico. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensavam que a morte era o fim da linha. Uma causa perdida. Não dá mais. Uma situação irremediável. Mas a morte, queridos, também precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Nem ela suporta. Nem ela suporta. Os que estavam na casa riram de Jesus. Nada sabiam a respeito do Deus vivo. Por isso riram o riso da desesperança. Mas diante do coral da morte, ergueu-se o solo da ressurreição. Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Nessa noite, Deus está liberando uma palavra ao seu coração. Menino, levante-se, eu ordeno. Menina, levante-se, eu ordeno. Mulher, levante-se, eu ordeno. Homem, levante-se, eu ordeno. Deus tem uma palavra para levantar a sua vida nessa noite, para ressuscitar a sua história. A sua história, você não pode ser identificado pela sua história de dor. Você precisa ser identificado pela sua intimidade com o Pai. Você não é a sua dor. Você não é o seu sofrimento. Você é um filho amado de Deus. Jesus não era mágico não, tá? Ele não usou nenhum encantamento e nem palavras mágicas. Jesus apenas ordenou. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte se curva, se dobra, prostra-se, vencida diante do Criador. Para Jesus não tem causa perdida. E às vezes a gente costuma falar isso, pau que nasce torto, né, morre torto. Pau que nasce torto, queridos, coloca na mão do carpinteiro de Nazaré que ele dá um jeito. Só ele. Só ele. Não tem causa perdida não. Às vezes a gente fala assim, meu filho é uma causa perdida. Que? Não libera essa palavra sobre ele não, cara. Sabe qual a palavra que você precisa liberar? Meu filho, levante-se. Porque não há causa perdida. O Senhor ainda tem algo extraordinário para fazer na sua vida. É Ele quem dá a última palavra. Ele dá vista aos cegos. Ele levanta os paralíticos. Ele purifica os leprosos. Ele liberta os possessos. Ele ressuscita os mortos. Ele quebra as cadeias dos cativos. Ele levanta os que estão caídos. Hoje Jesus dá vida aos que estão mortos em seus pecados. Ele arranca pessoas do império das trevas e os traz para a sua maravilhosa luz. Ele tira um ébrio, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e ele faz dele um mensageiro. Com o poder da sua palavra, Jesus pega uma vida na lama da imoralidade e faz dela um facho de luz. Ele apanha uma família quebrada, completamente destruída, e faz dela um jardim de harmonia, de paz e de felicidade. Aonde Jesus chega e fala, entra a cura, a libertação, a vida. Jesus intervém com a autoridade da sua palavra. E então o lamento e o desespero são estancados da nossa vida. Diante dele, tudo aquilo que nos assusta é vencido. Aleluia. Aleluia. Nem a morte, com seus horrores, não pôde ter a palavra final.
A Bíblia diz que a morte foi tragada na vitória. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Só Ele pode acalmar os vendavais da nossa alma, aquietar o nosso coração e trazer-nos esperança no meio do desespero. As boas notícias de esperança para uma vida diante das tragédias que o cercam é esta. Qual, pastor? Creia que Jesus é quem tem a última palavra a seu respeito. Mas se o seu coração está agitado, ansioso, preocupado, tome posse das palavras de Deus registradas pelo salmista. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu filho, você que entrou aqui nessa noite, aquieta o seu coração e saiba que há um Deus que o ama e que se importa com você. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. A pergunta final dessa mensagem é: e se Jesus não tivesse ressuscitado a filha de Jairo? Pastor, nós queremos saber a resposta. Ela é simples. Ele continuaria sendo bom, importando-se com as nossas dores, importando-se com as dores do coração doído de Jairo. Ele continuaria cumprindo os seus planos para a vida daquela família, e ele continuaria dia após dia liberando uma palavra de milagre para eles. Porque crer não é ter os resultados daquilo que nós esperamos, mas é tomar posse dos resultados que Deus quer fazer. Crer é ter a certeza de que Deus sabe fazer melhor do que nós, ainda que seja tão difícil compreender essa verdade, ainda que no momento de luto seja tão difícil, ainda que no momento em que você pega o laudo de uma enfermidade incurável seja tão difícil, Deus sabe fazer melhor do que nós. Há exatamente 2 anos atrás, eu fui diagnosticado com leucemia. Eu tenho plena convicção de que no meio daquela aparente tragédia, Deus continuava sendo bom. Que Deus maravilhoso. Que Ele estava ali se importando com a minha dor. Que Ele tinha e ainda tem planos melhores para a minha vida. E que Ele tinha e ainda tem liberado dia após dia a última palavra sobre a minha vida. Pastor, se você tivesse falecido, a única coisa que vocês poderiam fazer que me agradaria muito, eu agradeceria muito no céu, é que vocês cuidassem da minha esposa e da minha filha. Mas irmãos, estou num processo de receber a cura completa do Senhor, entendo isso. E Deus tem se manifestado na minha vida. Mas se eu tivesse ido, eu teria visto Deus face a face. Hoje eu já estaria desfrutando de coisas eternas, lindas e celestiais da parte do Senhor. Porque Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, para superar as tragédias da vida, confie que Jesus se importa com a sua dor. Acredite que nada pode frustrar os planos de Jesus. E creia que Jesus é quem tem a última palavra. Eu quero encerrar a
minha palavra aqui nessa noite, dizendo que a maior tragédia da vida não são as coisas ruins que acontecem conosco, mas a maior tragédia da vida é não entregar a vida para Jesus, é não se render a Jesus. A maior tragédia da vida é morrer sem Jesus. A maior tragédia da vida é viver toda a eternidade longe de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: a salvação não vem por outro caminho, nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de pedir a gentileza de todos vocês que se colocassem em pé. Palavras de Jesus aos seus discípulos: eu sou o caminho. Artigo definido, o. Jesus não disse que era um caminho. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade. Eu sou a vida, não há outra vida. Só a vida em Jesus. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer conhecer e ter experiências com Deus, precisa render a vida para Jesus. Não para não. Aleluia. Pastor, quais são as boas notícias de esperança para superar as tragédias da vida? Primeiro, você é importante para Jesus. Segundo, Ele tem um plano para a sua vida. Terceiro, creia que Ele tem um milagre para você. Eu acredito nisso. Mas eu acreditar por você não adianta nada. Quem precisa crer é você. E eu quero ajudar você aqui nessa noite. Você que entrou aqui, ainda não teve uma experiência viva com Jesus, eu quero dizer para você, cara, não perde essa oportunidade não. É a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. Não sei como é que você entrou aqui, mas Deus tem um milagre para você nessa noite. O primeiro milagre é você crer nele. Esse é o primeiro milagre. E outras coisas vão acontecendo no processo de intimidade com Ele. Mas Ele se importa com a sua vida. As boas notícias de esperança para superar as dores, as tragédias da nossa vida dizem respeito ao fato de que Jesus se importa conosco, que Ele tem um plano para a nossa vida e que Ele tem milagres para fazer em nós. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Com convicção. Eu não posso tomar essa decisão por você. É só você que pode tomar. E ao final dela dizer assim: hoje o meu milagre vai chegar. Ah, vai. Hoje o meu milagre vai chegar. Você quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero ajudar você. Como, pastor? Coloca a mão no seu coração. Não tem ninguém vendo, está todo mundo orando. Coloca a mão no seu coração. E em voz silenciosa, você vai orar assim comigo: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, porque eu entendi que apesar das tragédias que eu tenho vivido, o Senhor se importa com a minha dor. O Senhor tem um plano para mim, e o Senhor tem um milagre para a minha vida. Eu entendi nessa noite que não posso viver sem Jesus, que não posso viver sem Ti, e que Tu és a razão da minha existência. Eu entendi que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, e que em nenhum outro há salvação, somente através do nome precioso de Jesus. Por isso, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Faço isso com meu coração rendido ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: nós vamos adorar ao Senhor,
nós vamos cantar uma canção. Essa canção diz assim: hoje o meu milagre vai chegar. Se você acredita nisso, você está voltando para Jesus, você está tendo um encontro com Jesus nessa noite. Se você acredita nisso, você vai deixar o seu lugar, vai vir aqui à frente e eu vou orar por você no final dessa celebração. Se isso for verdade para você, meu irmão. Agora eu quero também fazer um outro apelo para você. Pastor, eu já sou crente, já estou aqui há muito tempo, estou sofrendo, está doendo, mas nessa noite eu entendi de verdade quais são as boas notícias de esperança para a minha vida. Deixe seu lugar e venha, fique com vergonha não. Deus tem algo extraordinário para fazer em você e através da sua vida. Então vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor.